Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista. E o meu convidado dessa noite é o deputado estadual de Assis Diniz, do PT, que foi eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará. Boa noite, deputado. Muito obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. Boa noite, Rogério. É sempre uma alegria estar aqui com você, falando da Band, trazendo as notícias, trazendo as informações e principalmente participando do debate político, coisa que a Band faz e faz com maestria, guardando e preservando sempre o conceito do que é o debate da comunicação e da comunicação com toda a sua amplitude. Deputado de Assis, tivemos agora, nesse mês aí, a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri, e também a formação da nova mesa diretora, onde o senhor faz parte aí agora como primeiro secretário da casa. Na sua avaliação, essa formação dessa nova mesa ficou bem distribuída, ficou bem equilibrada no aspecto da representação dos partidos dentro da Assembleia? Rogério, eu diria que é uma mesa que está coadunada com tudo que existe na casa. Primeiro, ela tem um aspecto regionalizado. Todas as regiões do nosso estado estão contempladas na mesa. Todas as forças políticas da casa estão contempladas dentro da mesa. E com uma grande conquista, pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, com quase 190 anos de legislativo no Ceará, nós vamos ter uma mulher na vice-presidência, uma conquista extraordinária do protagonismo, do empoderamento da mulher, mas principalmente com uma liderança, a liderança do deputado Romeu Aldigueri, a expressão da relação, do cotidiano, do respeito. O Romeu foi líder do governo, teve ao longo desses últimos 2 anos um processo de interação, debate, convencimento, às vezes usou o diálogo, às vezes usou a força do voto na casa, mas sempre tendo uma percepção daquilo que é um parlamento, uma casa de parlar, de aprovar, de fiscalizar, mas com respeito, com conteúdo e, sobretudo, com o sentimento de ouvir, de abraçar e de resolver. O Romeu é eleito presidente e tem a responsabilidade de fazer com que a casa caminhe olhando para frente, verificando o que foi a gestão do presidente Evandro Leitão, uma gestão de muito diálogo, muita participação, de interação, uma presidência pelo modelo de homem, pelo modelo de gestor que o Evandro é, de acolher, de ouvir, de pacificar. E o Romeu tem a responsabilidade de dar continuidade a essa estrutura, a esse modelo que foi a gestão do Evandro. E eu quero fazer um parênteses para trazer ênfase o papel do Fernando Santana. Fernando Santana, que era o nome escolhido, que montou o arcabouço do que seria a chapa que praticamente ficou inalterada pela sua generosidade. Fernando, com uma hombridade fenomenal, abriu mão. Fernando tinha na mão 44 votos dos 46 e que pôde, com diálogo, com gestos nobres, abrir mão, abrindo caminho para a composição do nome do Romeu e principalmente daquilo que nós consideramos fundamental, que é a unidade, e construir esse arco de aliança em torno do grupo político, olhar o Ceará no presente e, sobretudo, para o futuro, alinhando e construindo passos e movimentos que são estratégicos para o desenvolvimento da relação política no estado do Ceará. Agora, deputado, até a definição pelo nome de Romeu Aldigueri, houve muita conversa, aconteceram várias negociações envolvendo os partidos que compõem o arco de aliança em torno do governador Eumano de Freitas. O senador Cid Gomes foi um dos que chegaram a se manifestar no sentido de que houvesse uma melhor divisão, vamos dizer assim, dos cargos hoje no Estado, em que há realmente hoje, por exemplo, o PT tem a presidência da República, tem o governo do Estado, conquistou agora a Prefeitura de Fortaleza. Ficou de bom tamanho aí com a indicação do Romeu Aldigueri na presidência da Assembleia, né, no sentido de que essa aliança ela permaneça sólida aqui no Estado? Bom, há uma atitude de muita generosidade do governador Eumano. Porque quando nós falamos de hegemonismo, quando nós falamos de espaços, vamos lembrar que no período recente, seja na gestão, na era Tasso, na era Cid,
todos eles tiveram o protagonismo de ter o presidente da República, de ter o governador, de ter o presidente da Assembleia, de ter o prefeito de Fortaleza, de ter a Câmara Municipal. Então, isso é natural da política. Não é razoável ponderar, dizer, só... Não, todos tiveram. Por que o PT não teve? Mas compreendendo a necessidade desse arco de aliança, manter a unidade política, pensar o Ceará no médio e no longo prazo, pensar numa estrutura que construa esta unidade. O governador Elmano, no diálogo com a casa, no diálogo com o seu partido, trouxe esse debate. Nós, ao debatermos, ponderamos, consideramos e, mais do que natural, que houvesse um diálogo e de convencimento. Então, para nós, ter o CID na aliança, ter o grupo que é coordenado pelo CID, fazendo um gesto, fazendo uma ação concreta, não só naquilo que a gente considera que é ter espaço, mas de ouvir, de dialogar, de construir o par e passo, de construir o desenvolvimento das grandes políticas, todos os grandes debates que envolvem o desenvolvimento do Ceará, o CID e o seu grupo político está inserido. Então, seria injusto dizer, por um fato isolado de uma mesa diretora, de um cargo específico, ter uma ruptura. Então, em função disso, muito diálogo aconteceu, muito debate foi se acumulando e no consenso progressista nós avaliamos e preferimos ter um passo de recuo para que o Ceará pudesse manter a unidade e garantir que as grandes políticas, os grandes projetos pudessem ter a unidade em torno dele. Essa nova mesa toma posse a partir de 1º de fevereiro de 2025. Qual é a missão aí do presidente Romeu Aldigueri? Temos aí 2 anos ainda de gestão aí do governo Elmano de Freitas. Como é que vai ser essa relação? Quais são as perspectivas aí para o próximo ano com o Romeu Aldigueri à frente da presidência da Assembleia? Eu diria que será de muito diálogo, até mesmo porque esse foi o perfil que o Romeu estabeleceu como líder do governo. O Romeu terá responsabilidade de presidir a casa e nesta sua gestão terá uma oportunidade ímpar. Nós vamos ter para o próximo período uma movimentação política, nós vamos estar no debate eleitoral, mas nós vamos estar esperando aquilo que o Ceará fez na gestão fiscal, nas conquistas. O Ceará tem uma grande conquista agora no mês de setembro, outubro, e que foi a sua avaliação Capaguiar pelo Tesouro Nacional. Capaguiar permite o Ceará avançar nas condições de ter empréstimo. Nós podemos ter até 5,7 bilhões de empréstimos e a casa vai ter a responsabilidade de conduzir as mensagens que chegam para a gente transformá-la mensagem em projeto de lei, em lei que a casa aprove. O Romeu vai ter que dialogar com aquilo que é de natural do processo legislativo, ouvindo, debatendo, mas principalmente aprovando as mensagens, seja na área da educação, da saúde, da empregabilidade, do hidrogênio verde. O Ceará caminha no seu desenvolvimento agrário, o Ceará caminha para ter na gestão de recursos hídricos algo fantástico. Então, o papel do Romeu é dialogar, é conversar, e nós vamos estar inseridos, meu querido Rogério, dentro desse debate. O papel do primeiro secretário é estar ali ao lado da mesa, ajudando nas grandes questões, ajudando no debate político, mas principalmente fazendo a gestão interna da casa, administrando a relação com os servidores, fazendo com que os nossos trabalhadores, os nossos servidores sejam acolhidos e principalmente cuidando da gestão e da administração da nossa Leste. Deputado de Assis, presidente Evandro Leitão fica aí até 31 de dezembro, quando renuncia para assumir a Prefeitura de Fortaleza no primeiro dia do ano de 2025. A eleição do Evandro Leitão foi uma eleição bastante disputada, bastante acirrada. E aí, qual a perspectiva, vamos dizer, do PT, da cúpula petista, com essa nova administração aqui em Fortaleza que se inicia aí com o Evandro Leitão à frente? Primeiro, o PT não pode imaginar que ganhou a eleição só.
O Evandro foi candidato de um arco de aliança no primeiro turno, contando com 8 partidos. Depois tivemos a adesão de mais 3 partidos, de vereadores que compuseram no segundo turno. Então ele vai ter que sentar, vai ter que administrar, vai ter que cuidar, vai ter que fazer com que aquelas forças políticas, aquelas representações estejam contempladas. O papel do Evandro, no início da sua gestão, é ter uma boa equipe. A principal centralidade do debate político feito em torno da candidatura do PT era de que nós precisávamos de um alinhamento do governo federal, do governo do estado e da prefeitura para dar celeridade, para dar os avanços necessários nas políticas, nos programas, no desenvolvimento da cidadania. E o Evandro precisa ter nomes, ter equipe, ter qualidade técnica para fazer as entregas, para executar o orçamento. Aliás, eu imagino que os dados que são apresentados hoje, não pela comissão de transição, porque são dados que têm muita inconsistência, mas pelo que de fato acontece com a nossa saúde, com os contratos dos terceirizados, com os prestadores de serviço da prefeitura, é preocupante, Rogério. Todo dia, na grande imprensa, nos blogs, nos jornais, o que a gente assiste são dados estarrecedores que nos preocupam muito, que pode nos levar a um esgotamento nesse primeiro início de montagem de governo, a execução do programa que foi debatido, que foi aprovado pelas urnas de Fortaleza. Nós temos certeza que, pelos dados apontados pela imprensa, é estarrecedor. E nós vamos ter que conhecer, conceber e, principalmente, saber de fato qual é a saúde financeira. Aquilo que aponta-se hoje pela grande mídia, não só na saúde, mas nos outros, é que nós temos contratos em atraso de 3, 4, até 5 meses. Isso é preocupante, porque no primeiro dia de governo, qual foi a fala do prefeito Evandro? É que nós teríamos medidas, posições e uma estrutura para iniciar o governo, a começar pelo projeto de lei que será encaminhado para acabar a taxa do lixo e tantas outras que nós precisaremos fazer. Prefeito eleito Evandro Leitão praticamente passou a semana em Brasília, exatamente percorrendo ministérios, conversando com a bancada federal cearense e teve encontro também com o presidente Lula em busca de recursos. O caminho tem que ser esse, no sentido de tentar sanear, vamos dizer assim, esse déficit financeiro aí que se apresenta, né? Bom, o prefeito eleito, no início da semana, autorizou a ter nos insumos básicos para você que nos acompanha agora e entender do que nós estamos falando, no principal centro da saúde, que todos socorrem a ele, que é o JF, o prefeito eleito autorizou a ter 9 milhões de compras de insumos, porque não tem o esparadrapo, não tem álcool gel, não tem o mínimo do mínimo. E aí isso demonstra o tamanho do problema. E durante a semana o prefeito conversou com a bancada, conversou com a ministra da Saúde, conversou com a senadora Augusta, conversou com o presidente Lula, a senadora Augusta Brito, com o senador Camilo Santana, ministro da Educação, estará disponibilizando quase 37 milhões para a Prefeitura de Fortaleza. Nós já tínhamos aí com o governador algo em torno de 16 milhões para recuperar o caixa e principalmente ter essa situação de transitoriedade grave que nós temos na saúde. Ou seja, é uma semana de trabalho, é uma semana que o prefeito cumpre o seu papel, lembrando que aquilo que a gente dizia, que era preciso ter esse alinhamento para ter o diálogo, para ter o resgate da composição do papel institucional, do que é o governo e do que é a prefeitura, que tinha sido cesseado por postura e conduta do atual gestor. O Evandro recompõe esse tecido e, principalmente, restabelece o diálogo institucional com os entes federados, seja com o governo do Estado, seja com o presidente da República. Deputado, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho eu continuo batendo um papo aqui com Diacis Diniz, que é deputado estadual do PT e que foi eleito aí primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará. Intervalo rápido e eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou recebendo o deputado estadual Diacis Diniz, do PT,
que foi recém-eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará. Deputado, vamos falar agora um pouco sobre o governo estadual. Há uma perspectiva de que até o fim do ano aí o governador Eumano de Freitas deve anunciar aí uma mini reforma administrativa com mudanças em algumas secretarias e também em alguns órgãos aí de segundo escalão. Essa mudança, ela tem uma razão, é motivada por buscar realmente uma eficiência maior dessas secretarias, desses órgãos? Bom, Rogério, eu acredito que a necessidade de olhar o futuro é verificar no presente aquilo que o governador tem feito. E para um período que nós vamos vivenciar próximo, que para além das entregas nós temos que ver o modelo e a gestão daquilo que o governador assumiu, nós precisamos da celeridade, nós precisamos fazer as entregas, nós precisamos que o governo caminhe e dê a dinâmica necessária desse diálogo, ampliando a sua base, o governo amplia a sua base. É preciso restabelecer nesta base aqueles atores que estiveram conosco nesta última caminhada. Nós tivemos uma eleição municipal que reposicionou as forças políticas e nesta composição é fundamental que a gente perceba que o governador trabalhará no próximo período olhando o que é fundamental no mundo da política. Nós não vamos ter o mundo ideal, nós precisamos caminhar com as correções necessárias, o aperfeiçoamento daquilo que precisa ser aperfeiçoado, daquilo que precisa ser melhorado, mas, sobretudo, ter uma centralidade para que o governo caminhe. Nós temos desafios enormes na educação, na saúde, na geração de trabalho, no hidrogênio verde, nos recursos hídricos, ou seja, é algo que precisa estar concatenando. O Ceará, ele tem nesse último período uma grande conquista. Há pouco eu falava da condição de ter hoje a avaliação do Tesouro Nacional Capaguiar. Então o Ceará vai precisar, nesse próximo período, para além daquilo que já é da sua capacidade de investimento, o Ceará tem hoje 4% da receita corrente líquida, que dá 2,5, 2,7 bilhões de investimento no ano. E nós vamos, com a nota Capaguiar, poder adquirir de empréstimo até 5,7 bilhões. É fundamental, portanto, que a gente possa readequar, reanalisar aquelas áreas que precisa de caminhar com mais celeridade, mas principalmente nesse novo arco de aliança, como montar essa estrutura de diálogo e de termos efetividade nas ações do governo, nas políticas, nos programas. O governo inicia resolvendo um grande problema, que era a fome. Hoje o Ceará Sem Fome, com mais de 130 mil quentinhas sendo distribuída com alto grau nutricional. Hoje o Ceará com a menor taxa de desemprego de sua história, com 6,7%. O Ceará com o melhor salário de ingresso do Nordeste se preparou. E aí nós vamos ver os grandes desafios. Ontem nós tivemos o governador assinando 1,2 bilhões para a duplicação do Eixão das Águas. Na próxima semana, entre o dia 12 e o dia 13, nós vamos ter a conclusão da licitação da duplicação da BR-116, que vai chegar até ali perto de Russas. Depois nós vamos ter já recurso negociado com a emenda, a duplicação em direção à BR-020, depois da BR-222. Portanto, são enormes desafios que o Ceará precisa caminhar e ter uma equipe técnica, ter uma equipe que possa dialogar com as realidades. É fundamental. O governador Eumano, portanto, se prepara até o final do ano para adequar essa realidade aos nossos parceiros, ao arco de aliança, e a gente dá ao povo do Ceará as grandes conquistas. As pastas onde vão acontecer essas mudanças, elas já estão definidas? Nos bastidores aí já se especula nomes aí de parlamentares que poderão ocupar cargos agora no secretariado. Esses nomes, eles já estão definidos? As pastas já estão definidas que sofrerão mudanças? Bom, já na política tem muita especulação, tem muito barulho. Na política ela se alimenta se retroalimenta dessas funções recíproca que diz, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu, de fato, ainda não tenho essas informações, quais são as pastas, quais são os secretários, quais são os deputados. Então, eu prefiro aguardar para não ser indelicado com colegas deputados, não ser indelicado
com os secretários. De repente você elenca uma área que em nenhum momento foi pensada, mas pela futrica da política acabou se gerando uma especulação. Como eu tenho muito respeito aos colegas que estão no governo, fui secretário por 4 anos, sei que nesses momentos todos nós que estamos para servir, está à disponibilidade de um projeto. O cargo é do governador, o cargo pertence à estrutura daquele grupo político que está se constituindo na necessidade ou não de fazer alterações, fazer adequações. Então, a única coisa que de fato a gente sabe é que haverá mudanças, que essas mudanças elas estão chegando para ajudar a avançar o processo de transformação e de avanço das políticas no Ceará. Mas a ideia é que essa alteração ela seja feita já a partir de janeiro de 2025, não é? A informação que a gente tem dos bastidores, das conversas ali, dos parlamentares, com alguns colegas, é que o governo pretende fazê-la até o final do ano, para iniciar o ano já com a nova equipe, com a nova turma, já dar as diretrizes, já pegar o ritmo e entrar antes do carnaval chegar, porque dizem que o Ceará e o Brasil só funcionam depois do carnaval. Então, nada mais correto e adequado de começar o ano com nova equipe preparada por todo esse debate que antecedeu as adequações de governo. Jacis, vamos falar um pouco sobre a relação com o governo federal. A gente tem visto aí, não só o presidente Lula, que veio aqui durante esse ano de 2024 em várias oportunidades, incluindo o período eleitoral, muitos ministros. Como é que está essa relação do governo Elmano com o governo federal, com o presidente Lula? O presidente Lula sempre prometendo a liberação de mais recursos para programas, para convênios aqui com o Ceará. Tudo isso vem fluindo de uma maneira efetiva aqui em benefício do Estado? Bom, vamos analisar o que o Lula e o seu governo possibilitou ao Ceará. Falar do PAC. O PAC disponibilizou no programa Minha Casa Minha Vida a oportunidade para mais de 7.500 moradias. Vamos falar da Transnordestina. Foi assinado na última semana um valor de 3,6 bilhões para dar sequência da Transnordestina, de Quixaramubim a Quixadá. Vamos falar do Eixão das Águas. Mais de 1,2 bilhão foi assinado e autorizado. Vamos falar no desenvolvimento agrário, quando o projeto Sertões Vivos foi feito um empréstimo para mais de 700 milhões. São ações concretas que você verifica do que é o investimento, do que é a parceria, do que é a análise. Se formos olhar o que foi a ampliação na educação, foram 5 centros tecnológicos dos IFCS, que de fato já foi assinado e hoje é realidade. Vamos falar do hidrogênio verde, que tinha um emperramento na Câmara dos Deputados, aqui no Porto do Pecém. O Lula assumiu um compromisso, encaminhou para a Câmara Federal, os deputados votaram com uma ação direta do deputado federal José Guimarães. Toda essa lógica é exatamente aquilo que nós estamos tendo da parceria, ou seja, são recursos que vêm, que chegam e que estão ampliando a oportunidade aos irmãos e às irmãs cearenses. O governo federal tem buscado exatamente socorrer os estados em programas que muitas vezes o programa é federal, mas que é desdobrado em nível estadual. Aqui no caso do estado do Ceará, o governador Elmano de Freitas pegou uma sequência relacionada ao Bolsa Família, assistência àquela família mais carente, com o programa Ceará Sem Fome. Hoje, ainda é a maior bandeira que o senhor considera assim que o governo do estado tem conseguido levantar com sucesso aqui no estado? Rogério, é bem complexo você dizer que esta é a única bandeira, porque não é. Ela é importante, ela tem um impacto, ela tem um peso econômico enorme na vida da nossa economia, mas hoje eu poderia dizer que uma medida que está ao largo da relação institucional do ente federado com o ente estadual, que é a política de valorização do salário mínimo, que dá um impacto extraordinário. Durante os últimos 6 anos, durante os últimos 2 governos, quando o Lula assume em 22, nós tivemos
aliás, em 23, nós tivemos o poder de compra da classe trabalhadora reduzida em 28%. Nós já recuperamos o poder de compra. Ontem o IBGE traz um dado fantástico que nós tiramos milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza e da extrema pobreza. Isso é fruto de quê? Das políticas públicas, da recomposição do poder de compra da classe trabalhadora, dos programas de transferência de renda. Então, um conjunto de ações que permeia no tecido social, que tem impacto, que nós precisamos verificá-lo agora na lógica do que é o ciclo virtuoso da economia, gerando aumento da arrecadação, aumento da massa salarial e a capacidade de empregabilidade do nosso Estado. E é isso que vem se desenvolvendo. A indústria tem um papel importante, a construção civil tem um papel extraordinário. É uma geração de um novo emprego, uma relação de uma nova dinâmica econômica. E nesta dinâmica econômica, a macroeconomia é fundamental para que a gente possa avançar e desenvolver, gerando renda, gerando cidadania e transformando o padrão de vida da nossa sociedade. Deputado, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor aí, para encerrar, repassasse uma mensagem aí para o eleitor. Qual é a perspectiva aí para 2025? Nós temos aqui, no caso do Ceará, o governador Eumano de Freitas, que é do PT. Temos agora o prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão, que também é do PT. E no estado aí, o PT aí foi o segundo partido com o maior número. São 45, né? 47. 47 prefeitos. Mensagem que o senhor repassa aí, em termos de esperança aí para esse ano de 2025, o que é que o eleitor cearense aí pode esperar do poder político, digamos assim? Eu diria que a primeira coisa que todos nós cearenses queremos e desejamos é ter um bom inverno, ter a paz social, ter a justiça social, ter a fé e a esperança focado no trabalho, construir as relações que não esteja subjugada à vontade do poder, mas que o poder faça parte desta relação, construindo cidadania, desenvolvendo pessoas e construindo na paz social o amor, a fé e a esperança. Que tenhamos o Natal, não aquele Natal que a gente celebra no dia 24, mas numa caminhada de reflexão, de ponderações e, sobretudo, no amor. Quando nós estendemos uma mão para gerar o sorriso, para ter alegria, é a certeza que nós podemos caminhar um ano vindouro de paz, de esperança, de muita luz, mas que os nossos governantes tenham a sabedoria em construir nos seus programas de governo o atendimento daquilo que é fundamental para quem mais precisa. Que a comida seja algo que alimenta, mas que a fé e a esperança seja o móvel que nos leve a um outro padrão civilizatório de sociedade e na sociedade construir a nossa paz social. Um Natal de paz, de amor e de muita esperança. E de preferência, né, deputado, a defesa da democracia, né? Com a democracia tendo a centralidade. Nós não podemos, por todos os problemas, todos aqueles aos quais nós conhecemos, ainda é o melhor espaço. Porque eu tenho o direito de estar nessa casa debatendo, discutindo, formulando. Se não tivéssemos o regime democrático, dificilmente eu teria direito à voz e à vez para falar. Então a democracia é o caminho que nos une, que nos guia e que dá liberdade para todos nós. Muito obrigado, deputado de Assis, mais uma vez pela presença aqui no Band Entrevista aí, que as festas aí de fim de ano sejam maravilhosas aí para o senhor e para toda a sua família. Eu vou agradecendo para você aqui, o Band Entrevista desse sábado vai ficando por aqui, desejando para você aí um excelente fim de semana. A gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá. Até lá.